Que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos nós nesta noite. Mais uma vez nós estamos reunidos para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Mas antes de meditarmos na palavra, gostaríamos de orar, convocar a todos que estão nos ouvindo nesse instante, a curvarem suas frontes também, e juntos participarmos desta oração. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, bondoso e gracioso. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua benignidade dura para sempre. E nesta noite, Pai, reunidos com a Tua igreja, queremos lhe agradecer pelo dom da vida, pelo dom da salvação adquirida em Cristo. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelas melhoras do nosso irmão Domingos, que a tua boa mão, ó Pai, esteja sobre ele, restaurando o teu servo, Senhor. Ó Pai amado, abençoa a tua serva Neusimar também, ser com ela, ó Deus, restaurando ela, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, pelo nascimento, ó Pai, de mais uma criança, ó Deus, que o Senhor concedeu, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Deus, porque a tua serva Diaconisa Valdeia, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, foi agraciada, Pai, como sendo um avó, Senhor Deus. Abençoa a Thaís também, ó Pai, dando a ela, Senhor Deus, sabedoria, ó Deus, para educar, ó Pai, esta criança, ó Pai, e que ela, ó Deus, possa buscar a tua palavra, fundamento, ó Deus, para criá-lo. Assim te oro, te agradeço, pelos perdões dos meus pecados, ó Pai, e nos ajude, Senhor Deus, a estarmos de pé cada dia mais. Obrigado também porque o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Assim te oro nos méritos de Cristo. Amém. Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Esse texto, ele nos fala de 3 linhas do tempo: o passado, o presente e o futuro. O passado, muitas das vezes, não é bom nos lembrarmos dele. Mas o passado nos ajuda, muitas das vezes, a não errarmos no presente para podermos ter um futuro. Paulo vai mencionar aqui essas 3 linhas do tempo: o passado, o presente e o futuro. Paulo começa dizendo sobre o nosso passado. Quem éramos nós? Ele nos diz o seguinte no versículo 1. Ele nos vivificou estando nós mortos. Paulo traz à memória a origem da queda do homem. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Quando o homem vivia em harmonia com o Eterno, quando o homem gozava da plena presença do Senhor, o homem então abre mão disso, dessa comunhão, dessa sintonia, dessa ligação com Deus, permitindo que o pecado o afastasse da presença do Senhor. E com a entrada do pecado entrou a morte. Adão experimentou as 2 coisas. A primeira foi a morte espiritual, que é a quebra da comunhão com Deus, o afastamento do homem de Deus. Por que esse afastamento se dá? Porque Deus, ele é santo, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E o pecado agrediu a santidade de Deus. O pecado colocou dúvidas no coração de Adão. E com isso Deus se afastou dele. E naquele momento, Adão perde aquilo que o homem tem tentado há milênios e milênios de anos. Pela imortalidade, o homem joga fora a sua imortalidade. E a segunda morte é a morte causada pelo pecado também, que é a morte física. Paulo vai falar isso aos romanos, quando ele diz: o salário do pecado é a morte. O pecado só trouxe sequelas. O pecado só trouxe tragédias.
Este era o nosso passado. Paulo diz agora em Efésios, ele nos vivificou, ou seja, ele nos deu vida. Outrora perdidos, outrora alienados, outrora longe de Deus, ele nos deu vida. Só há vida em Cristo Jesus. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. E só há vida porque Jesus é o autor da vida, é o príncipe da vida, o doador da vida. E ele vai dizer agora, amados, que ele nos vivificou. Outrora mortos, agora vivos. Esse era o nosso passado. Era um passado de morte, um passado de condenação. Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só podemos estar em Cristo Jesus, só podemos ser vivificados em Cristo Jesus, se nós nascermos da água e do Espírito. Nascer da palavra, a palavra que regenera, a palavra que transforma. Muitos servos de Deus hoje não estão tendo suas vidas vivificadas. Muitos servos de Deus ainda estão mortos em delitos e pecados. Quantos servos de Deus falam palavras torpes? Quantos servos de Deus que estão compactuando com coisas erradas? Quantos servos de Deus que têm dado mau testemunho? Não estão em Cristo Jesus. Não estão na rocha ainda. Não foram vivificados, ou seja, não foram transformados pela palavra renovadora e pela palavra transformadora. Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais mortos do pecado, ou seja, somos pecadores, mas não sentimos mais prazer na prática do pecado. A melhor prova de se dizer isso, que aqueles que são nascidos da água do Espírito, eles não compactuam com o pecado, eles não sentem mais prazer na prática do pecado, apesar de termos uma natureza pecaminosa, mas o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E Paulo diz que pela graça somos salvos, mediante a fé. Mas Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa para nós, entre os quais também todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Amados, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos contra Deus. Mas Paulo vai dizer agora o nosso presente. Mas, sendo rico em misericórdia, os demais, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nós fomos comprados. Paulo diz agora o nosso presente. Paulo menciona aqui uma dádiva de Deus, a sua misericórdia. Amados irmãos, esse é o nosso presente. Um presente agora comprado pela misericórdia de Deus. A misericórdia, conforme diz Jeremias, é a razão de não sermos consumidos. Se nós existimos hoje, se nós temos o privilégio de estarmos na presença de Deus, é porque a sua misericórdia, ela nos alcançou, ela nos atingiu. E hoje nós temos um presente. Hoje não estamos mais presos lá no passado. Hoje nós não somos escravos do pecado. Hoje nós não estamos sob o domínio do pecado. Mas nós hoje somos salvos da ira pela misericórdia do Senhor. Paulo diz agora o nosso presente. É o presente de graça. É o presente de misericórdia e de bondade de Deus para conosco. Como Deus é misericordioso. Como Deus é bom. Hoje podemos dizer que hoje nós temos um presente. E se nós temos um presente, então nós temos um futuro. Não um futuro alicerçado no aqui e no agora, nesse mundo passageiro. Paulo diz algo maravilhoso para nós. Nós somos feitos dele, criado por Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Paulo diz no versículo 8 ao versículo 10, o nosso futuro. O nosso futuro é a eternidade. O nosso futuro é entrarmos pelos portais da Nova Jerusalém.
É o futuro que nos aguarda. O futuro daqueles que renunciaram o passado e vivem o presente de acordo com o Senhor. E só tem direito à mansão celestial aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quero deixar essa palavra para cada um de nós, que possamos viver uma vida certa, que tenhamos um futuro. Conforme diz a palavra, a nossa pátria é a pátria celestial. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de termos sido alimentados pela Tua palavra. Palavra viva, palavra poderosa. Palavra, Pai, que muda toda a vida daquele que deixa ser transformada pela Sua palavra. E nesta ocasião, Senhor Deus, eu quero Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja. Obrigado, Pai, porque nós temos uma pátria que nos aguarda, uma pátria celestial. Uma mansão celestial, Pai, preparada para aqueles que são fiéis a Ti. Oh Deus, muito obrigado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo Israel de Deus, espalhado pelos 4 cantos desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.